E aí, nessa questão, assim, veja mesmo, você falou, né, do intestino, ser nossa porta de entrada e tal. O paciente celíaco, certo? Ah, vai chegar um momento que eu vou, né, perceber que eu sou um celíaco, tá? Mas o que precede a eu perceber, né? Porque, assim, de repente, eu acho que tem um estágio de inflamação, né? Você vai chegar no estágio de inflamatório, de uma cronicidade tão aguda, né? Que você vai estar constantemente inflamado, mas talvez eu tive alguns sinais aí, alguns red flags que eu não prestei atenção, né? E aí, bingo, eu estou agora no típico celíaco, né? Mas qual seria esses sintomas aí de eu ser um pré-celíaco, se é que existe isso? Na verdade, você vai ter que trabalhar com a ideia idêntica à do transtorno do espectro autista. Né? Você tem um autista que você não percebe. Tem um autista que é gravíssimo, que está escancarado, que não precisa nem ser profissional de saúde para fazer o diagnóstico. Então, na questão da doença celíaca, hoje, a gente tem esse mesmo espectro, onde você vai de uma intolerância ao glúten, que ela é leve, quase imperceptível, até um mais alto grau de intolerância, que aí sim vai se dar o diagnóstico de doença celíaca. Só que tem um problema nessa história. À medida que esse nível de intolerância ao glúten é muito alto, você vai gerando uma verdadeira destruição das estruturas de microvilosidade intestinal, voltando então para o intestino. O que vai acontecer? Você, com a atrofia dessas microvilosidades, o intestino ficando mais liso, você simplesmente não consegue absorver direito os nutrientes. E aí, uma chave é que a criança, né, ela não consegue ganhar massa muscular. Processamento proteico se dá no fígado. Não tem jeito. Se o fígado não produzir ali 1.000 proteínas diferentes por dia, o corpo começa a estar fragilizado. Né? Então, a absorção das micromoléculas fica difícil, o intestino não vai conseguir, portanto, ali nesse contexto de impactação do glúten, prosperar. Não tem como prosperar. Só que tem um detalhe adicional. Quando você está falando de pessoa celíaca, lembra que uma fração do glúten é gliadina. A molécula de gliadina ela é extremamente parecida com a célula tireoidiana. Nós fazemos uma célula de defesa, um anticorpo contra a gliadina. Só que isso fica na corrente sanguínea. Quando essa célula de defesa, esse anticorpo chega na tireoide, vai atacar a tireoide. Aí a gente volta para o começo da nossa conversa, tireoidite de Hashimoto. O problema está muito focado no intestino. E o Perfeito. fígado é um ponto de passagem. Sim. Então, quanto mais intolerância ao glúten eu vou, e portanto, quanto mais exposição ao glúten eu tenho, pior. Agora, quem que arrebentou com a gente? Foi a indústria da panificação. Ela exigiu que a massa tivesse muita liga, que o pão ficasse fofinho. Só para dar um contexto histórico muito rápido, Jesus Cristo partilhou pão. Muitos brasileiros são cristãos. Aquele pão de Jesus Cristo não tinha glúten. Ele não passou por transgenias absurdas. Aquele trigo era um trigo sarraceno, mas o pão era duro. Se ele jogasse aquele pão na cabeça de um apóstolo, podia gerar um traumatismo craniano. De tão duro que era aquele Preste pão. atenção, pá!